Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, amada irmã, muito bem-vinda, amada irmã. Hoje é terça-feira, dia 27 de abril. A igreja traz para nós a leitura do Evangelho segundo São João, no capítulo 10, versículos 22 a 30. Em Jerusalém, celebrava-se a festa da dedicação. Era inverno. Jesus andava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus então rodearam e disseram-lhe: Até quando nos deixarás em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Eu já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Por isso elas nunca se perderão e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Muito bem, amada irmã, a partir desse domingo, que nós celebramos o Domingo do Bom Pastor, adentramos na quarta semana do período da Páscoa, nesse período da Páscoa. E a liturgia desta semana vai tratar sobre um ponto máximo e principal: intimidade. Mas vamos primeiramente ao contexto do Evangelho de hoje. Aqui nos versículos 22 a 30 está acontecendo a festa da dedicação ou a festa das luzes. São João traz aqui um detalhe, e que essa festa acontecia no período do inverno. Nós sabemos que o período do inverno, as noites são mais frias do que as manhãs. E o que celebrava-se na festa da dedicação? Qual era o motivo dessa festa? Era a vitória do bem sobre o mal. No Antigo Testamento, o Templo de Jerusalém foi roubado a partir da incursão do rei grego e pagão Antíoco Epifânio. E ao tomar esse templo, ele colocou a sua cultura pagã, a sua religiosidade, profanando então esse templo. Passados anos, isso lá no livro de Macabeus, Judas Macabeus reconquista o templo de volta para o povo judaico. E ao reconquistar o templo, todo aquele período de trevas, aquele extenso período de trevas, essas noites frias, essas noites escuras que durou um bom tempo, ao esse templo ser retomado, o povo judaico então passou a celebrar esse tempo como um tempo de luz. Não é? Ao retomar o templo, houve então um processo de purificação e dedicação desse templo. Então essa festa, como também a festa da Páscoa, como a festa dos tabernáculos, era celebrada no período de 7 dias para realmente relembrar a vitória do bem sobre o mal. O bem ali
representado pelo povo judaico que retoma o Templo de Jerusalém da cultura daquele rei grego pagão. Então, desde aquela época celebrava-se isso. E aí, nesse dia, Jesus, o templo perfeito, de forma profética, entra neste templo. E ele eleva, dá o sentido máximo a esse templo, que é exatamente purificá-lo. Jesus, o santo dos santos, ao entrar no templo, purifica toda aquela realidade. Jesus mostra que ele está acima de qualquer tradição, inclusive de qualquer hipocrisia. Porque, inclusive, quando ele entra no Templo de Jerusalém, os judeus percebem que ele está ali e se sentem incomodados, querem que Jesus fale uma blasfêmia. E aí, inclusive aqui no versículo 24, os judeus dizem: se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Aqui os judeus estavam preparando uma emboscada, porque se Jesus dissesse abertamente, eles poderiam acusá-lo de blasfêmia. Jesus, conhecendo os corações, vai dar uma resposta magnífica, uma resposta sábia. Primeiro porque, mais que o templo físico, Jesus queria purificar. Era o templo interior, era o templo do coração, que Jesus queria colocar a sua luz. Ele, sendo a luz perfeita, queria e quer vir de encontro a todas as trevas que possam habitar no coração da humanidade e que habitavam inclusive no coração dos sacerdotes, dos escribas, daqueles que perseguiam Jesus ainda de forma silenciosa, mas com hipocrisia. Eram essas trevas que Jesus queria iluminar. Mas os judeus não estavam abertos a essa realidade por causa do pecado do orgulho. Já falei outras vezes que o orgulho é a raiz de todos os pecados. E é onde Jesus não pode agir, porque é necessário de fato um coração aberto a receber essa luz. Sabemos que o Senhor não força ninguém. E a resposta que ele dá aos judeus, depois do questionamento, é assim: olha, eu já vos disse, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai, elas dão testemunho de mim. Mas vocês não acreditam porque vocês não são as minhas ovelhas. Amado irmão, amada irmã, nós somos chamados a fazer parte desse aprisco de nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem ele falou que é a porta das ovelhas. Hoje ele diz que ele é o pastor, o bom pastor. E mais, as ovelhas que estão no aprisco são aquelas que definitivamente escutam e buscam a estabelecer a intimidade de coração. A graça está à nossa disposição, amado irmão, amada irmã. Mas será que eu e você estamos nos esforçando para nos abrir a ela por meio da oração e da intimidade? Deus te abençoe.